Olá, queridos amigos, estamos de volta em mais uma semana com o nosso Ver Bem em Cristo, hoje com a voz aqui um pouco rouca, com essas mudanças de clima. Tudo bem, pastor Sérgio? Tudo bem, uma boa noite aí, é uma alegria retornar ao programa aqui, com esta audiência maravilhosa aí que nos acompanha há tantos anos, que Deus hoje possa nos inspirar aqui para que a gente possa contribuir de uma forma assim significativa a todos que nos ouvem, que nos assistem. Amém. Bem, pastor, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre o que está escrito no Salmo 142, no versículo 7. De certa forma diz ali, tira minha alma do cárcere, né? Então, tira minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome, os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Mas, principalmente esse termo, tira minha alma do cárcere. O que Deus está, o salmista está dizendo a Deus quando ele diz isso? Bem, o salmista ali já estava com uma revelação importantíssima de que só Deus liberta a nossa mente, vontade, emoções da corrupção que o pecado original causou como um grande fardo de trevas sobre nossas vidas. Então, o que o salmista estava pedindo é que era para Deus agir e libertar ele do egoísmo, da angústia, né, da avareza, da tristeza, do amor próprio, que gera assim, muita tristeza e decepção para as pessoas que estão nesse cativeiro das trevas, né? O que é as trevas? É a falta divina da nossa vida. Então, quando o homem nasce, ele já nasce escravo das trevas. E ele precisa passar por uma intervenção miraculosa divina, através de, pela fé, receber o Filho de Deus, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, e batismo nas águas, para que ele possa iniciar um processo de reversão das trevas para a luz, né? Nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, que constituem a nossa alma, ela foi feita para servir Deus, conter Deus, expressar Deus. E quando a gente nasce e não passamos por esse processo de salvação, nós ainda ficamos cativos à corrupção da nossa alma. E o pecado, a transgressão que houve lá no princípio da civilização é que acarretou essa fraqueza, essa inferiorização que nós recebemos, a Bíblia diz que houve uma queda, né? Nós caímos de Deus da luz para as trevas, a ignorância. Bem, eu não sei os nossos telespectadores, mas sem saber exatamente, talvez o que o salmista estivesse dizendo naquele momento, que ele estivesse sentindo, mas quem já não sentiu realmente isso, né? A alma encarcerada. Parece que às vezes a gente tem que explodir, tem algo dentro do peito assim que a gente quer se livrar, mas não consegue, né? E aí o que fazer? Porque a gente sabe que tudo acontece na nossa mente, mas simplesmente aqueles conselhos de autoajuda, pensamento positivo, isso não funciona, né? Então, por mais que a gente pense, né, eu não vou sentir isso, eu não vou sentir aquilo, eu vou fazer alguma coisa, como muitos dizem, eu precisaria disso, daí, né, eu ficaria bem, ficaria mais leve, conseguiria tirar isso do meu coração. Mas por mais que a gente faça, isso não acontece dessa forma, não é? Sim, não acontece, e tudo que é natural não liberta a pessoa. A única coisa assim, ó, se o homem, através da sua capacidade, da sua alma, pudesse se autolibertar, Deus não precisava ter enviado Jesus, não precisava ter Bíblia, não precisava ter igreja, não precisava nada, porque se o homem tivesse esse poder de autolibertação, então, por que Deus iria prover uma salvação para o homem, né?
Então, essa provisão divina, que é o Filho de Deus, o libertador, o salvador, hoje ele é o cabeça da igreja, né? E ele veio justamente para desencarcerar todos os cativos das trevas, né? Porque se você vê o que ocorreu com o homem, foi lá no princípio, no livro de Gênesis, está escrito no capítulo 2 e 3. Ali tem todos os ensinamentos, o porquê que o homem entrou em colapso, a sua alma e corrupção. Foi por causa da transgressão dos mandamentos de Deus. Deus não se afastou do homem e não correu o homem da sua presença, saiu de Deus pela desobediência aos mandamentos, que seriam apenas nocivos para eles, né? Essa desobediência era uma bênção para eles, essa obediência ao mandamento, mas eles não obedeceram. Eles preferiram fazer o que Deus proibiu. Então, eles contraíram a corrupção, eles aceitaram a corrupção da alma, né? Porque a corrupção sempre entra no momento em que a minha alma quebra o princípio de Deus. Sempre que eu venho a transgredir os mandamentos de Deus, eu estou atraindo as trevas para governar meus pensamentos, minhas emoções. E à medida que eu faço a inversão de comportamento, passo a obedecer os preceitos de Deus, a minha alma começa a sofrer essa libertação do cárcere. Que eu passo, então, a crescer espiritualmente. Pois então, lhe perguntei isso porque ontem, conversando com uma pessoa que está, assim, em grande sofrimento, e ela busca de todas as formas resolver de uma forma racional, né? O que fazer, né? Aí tenta o plano A, B, C, D e não consegue, né? E aí quando a gente diz, não, pega o manual do instrutor, né? O manual do fabricante, na verdade, né? Que é a Bíblia, ali está escrito o que a gente precisa fazer. Mas há uma cegueira em relação a isso, porque as pessoas creem que isso é apenas algo esotérico, algo, né, muito impalpável, mas na verdade não é, né? É uma coisa, ao meu ver, até racional, né? Apesar que a fé é oposta à razão, mas se for olhar o que diz ali, quando tu aplica, dá certo, né? E não em outras coisas que tu busca, que ora te dão satisfação, aí à medida que tu obtém já não dá mais, aí já é outra coisa, e essas palavras, agindo daquela forma, as coisas funcionam como um carro, que tu pega o manual, né, ali do fabricante e faz as coisas direito, não é? Exatamente. As pessoas acham que a solução que Deus apresenta para libertar pessoas é muito simplista, é muito rasteira, é muito comum, e é por isso porque se Deus fizesse coisa complicada para a gente acessar a libertação, muitos não conseguiriam. Sim. Mas como é pela fé, qualquer um pode aceitar então, a libertação. Mas existe, parece, uma fortaleza mental que se recusa, né? Mesmo a pessoa não leu, não conhece, mas também não quer saber, né? Uma coisa assim incompreensível, porque se alguém está buscando de verdade, teria que experimentar todas as coisas, mas existe uma coisa aí que a gente não compreende bem, porque experimentam todas as coisas e este livro, né, a Bíblia, não experimentam, né? É uma coisa meio sem, né, nonsense, como se diz. Porque a nossa formação mental, ela não é feita por Deus, ela é feita pelas trevas, e as trevas mentem e ensinam os princípios que não vai levar você para a libertação, e sim para uma confusão e para um caos mental. Então, lá dentro da cabeça está formado opiniões de que a Bíblia é antiga, ultrapassada, Deus não está preocupado contigo, essas coisas todas que nos dizem se tivesse Deus, não, as pessoas não estariam sofrendo, não havia esses horrores que acontecem, e aquelas coisas. Mas Deus não é culpado de nada disso que está acontecendo de ruim na humanidade. Isso é uma questão
do pecado que está ocorrendo tudo isso. Verdade, Deus não criou o mal, né? Nunca, não. Deus só cria coisa boa. Pois então, o mal que está no mundo com certeza não vem de Deus, né? Tudo bem é proveniente de uma só fonte criadora, que é Deus. Então a gente tem que refletir sobre isso. Se existe o mal, de onde ele provém e como nós estamos sendo ferramentas para isso, né? Eu sempre acho que nós somos, sim, coletivamente culpados. E somos, na verdade, não é? Uns mais, outros menos, ou talvez todos da mesma forma, né? Mas eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso. Bem, pastor, seu recado final aqui para quem nos assiste. Olha, tem assim um livro na Bíblia que ajuda bastante a gente entender todas essas coisas, que é o livro do Evangelho de João, do capítulo 1 até o 9, né? Aqueles 9 capítulos iniciais mostram bastante como sair do encarceramento. Tá certo. Então, fica a dica aí, né, aos nossos telespectadores, e nós voltamos em breve aí com o nosso Viver Bem em Cristo. Até lá! Viver Bem.